Sejam todos muito bem-vindos a você que se dedica a ensinar a palavra do Senhor para os nossos bebês, para as nossas crianças do maternal. Meu Deus, que coisa maravilhosa é o ministério que você tem em suas mãos. Aproveite, isso é maravilhoso, isso é algo extraordinário que Deus tem entregue em suas mãos. Então sejam todos muito bem-vindos ao papai, mamãe, vovô, aos tios que curtem de montão, que gostam de contar história para os bebês, para aquelas coisinhas fofinhas de chupeta na boca. Sejam todos muito bem-vindos. Que alegria ter esse momento com vocês para estimular, os trabalhos de cada um. Que Deus os abençoe, tá bom? Vamos lá! E hoje, na nossa revista do maternal de 2 Coríntios, que tem como título 2 Coríntios, Paulo escreve para os amigos. Que coisa maravilhosa! Que ideia fantástica, que o programa de educação cristã continuada desempenha, trabalha o quê? É que enquanto o papai e a mamãe estão lá na igreja, na escola dominical, o professor também da igreja, ou aquele que está no berçário, ou você que trabalha em escolas também pode utilizar esse material. Claro, é uma honra compartilhar com todos vocês das ideias das nossas revistas do programa de educação cristã continuada. Que legal! E hoje eu quero compartilhar com vocês as ideias do que aqui na revista do professor traz. Hoje nós iremos trabalhar a lição de número 11. Que bacana! Olha, acompanhe comigo aí na lâmina. O nosso título da lição de hoje é Os Amigos de Paulo. Isso mesmo, Paulo tinha muitos amigos, você sabia? Você tem amigos, não tem? Pois é, Paulo também tinha, E isso está escrito aqui na palavra de Deus, no livro 2 Coríntios, no capítulo 11, nos versículos 8 e 9. Apenas 2 versículos, tá bom? E aí, se você ler a palavra de Deus, você ora, pede de Deus, sabedoria, criatividade. Olha, Deus é fonte inesgotável. Eu tenho certeza que no seu coração, na sua mente, Ele vai trazer, assim, muitas ideias que você pode colocar em prática, tá bom? Aproveite e não fique só com você. Estimule suas amigas da igreja ou as pessoas da sua família a fazerem algo para Jesus juntamente com você. E que algo são esses? De que você está falando? Dos nossos materiais, dos visuais, de tudo aqui que você olha nesse cenário, porque tudo isso aqui é exatamente para estimular a sua criatividade. E a nossa lição de hoje, os amigos de Paulo, aí a gente traz umas ideias muito bacanas. Mas é necessário entender que sempre eu digo, para cada ensino, nós precisamos ter em mente que nós devemos focar, ter a atenção de apenas um ensino para a nossa criança. É o meu objetivo. O que eu quero que a minha criança entenda quando eu for ensinar a história bíblica de hoje, Que para nós estamos ensinando. Para ela, nós estamos conversando com elas e elas irão prestar atenção. Então, olha o objetivo do nosso ensino de hoje. A criança deverá saber que os amigos são importantes para nós. Isso mesmo, só este objetivo. Tá certo? E aí eu trago como proposta do versículo de hoje, que na nossa revista a gente chama o tópico Guardando no Coração. Olha o que é que diz aí na nossa lâmina. Em todo tempo ama o amigo. Provérbios 17:17. Isso mesmo, nós devemos amar os nossos amigos. Tá bom? É isso que diz a palavra de Deus. E como que eu vou ensinar para minha criança em todo tempo amo o amigo? Se eu for falar
este versículo, né? Esta mensagem bíblica, essa verdade bíblica, já para o meu bebê eu posso fazer? Pode e deve. Isso. Como que você vai mostrar para o bebê em todo o tempo amo o amigo? Você aproveita o que o bebê gosta. Qual é o amigo ou quais são os amigos do bebê? É a naninha, né? É aquele bonequinho de pano gostoso que ele gosta, que ele dorme abraçadinho. São os bonequinhos fofinhos, legais como esses aqui. São os brinquedinhos ou os bonequinhos sonoros que o bebê gosta de brincar, de segurar, de morder. Isso mesmo, aproveite. Então, em todo tempo, ama o amigo. Aproveita, o bebê vai entender do que você está falando, tá bom? E aí, então, olha só, a gente traz para vocês uma ideia bem legal que você pode utilizar, não é? Para as crianças também de 2 a 3 anos, como os brinquedos que as crianças gostam e que eles amam de montão, não é? São os bonecos, são os bichinhos de pelúcia, né? São os bonecos de pano, né? Você pode aproveitar como a gente traz desde a primeira lição. Esse aqui também é chamado de naninha, são aqueles bonecos de pano que a criança pode brincar, pode puxar, pode arrastar, não tem problema. E esse aqui a gente traz como ideia, né, do personagem Paulo. Olha só, tem alguma semelhança? É parecido, né, gente? E olha só, a gente traz como sugestão para você. Use a sua criatividade. Vamos lá e aproveite, tá bom? Então vamos lá, Paulo. Fica aqui no cantinho, né? Esse aqui é o nosso amigo Paulo, que é o personagem da nossa lição e do livro de 2 Coríntios. Como recursos para a nossa história, claro, a Bíblia não pode faltar, sempre é bom estar pertinho de você, tá bom? E aí, olha que legal, sabe? Eu sempre digo que caixa é muito legal e bem útil para um professor, não é? Todo professor que se preze gosta de uma caixa, sabe aproveitar o espaço de uma caixa. E olha só, aqui são propostas de 2 caixas que você pode transformar em um belo visual para a sua história. É algo barato, simples e que você pode dar um toque especial. Você pode encapar de emborrachado, que é o que a gente chama de EVA. Você pode encapar de papéis coloridos, tá bom? Então é só usar a criatividade. E olha que legal para a historinha de hoje. Isto aqui é uma caixa, olha só, que eu ganhei bem legal. E aí eu resolvi fazer um carrinho e olha só, e é um carro muito chique, olha aí, a caixa abre. Eu digo, não, peraí, vamos trazer uma utilidade bacana e criativa na hora da história, porque me proporciona movimento. Isso vai chamar a atenção dos meus bebês, tá bom? E para as crianças de 2 a 3 anos, olha só, com licença, meus amigos, vou tirar aqui esses bonecos para você ver. Isso aqui é uma simples caixa de papelão, tá vendo? Olha só, olha aqui, ó. É uma caixa de papelão que a gente usa a criatividade aqui. Eu quis transformá-la em um belo carrinho que vai ser útil para a minha história. E você pode fazer isso também e aproveitar tudo aquilo que você já tem, inclusive na sala de aula ou na sua casa, que são os bonecos e os bichinhos das crianças. Vamos lá, a nossa história, então? Já tem os meus visuais. Vamos lá, deixa eu colocar essa turminha aqui, porque agora eu quero mostrar para você como que você pode contar a história que tem como título Os Amigos de Paulo, que está escrito aqui em 2 Coríntios 11, 8 e 9. Aí você mostra para o bebê e diz, que carrinho mais legal! Uau! Olha as rodas do carrinho, que bacana!
Ah, e ele abre. Ah, olha só. Eu acho que eu vou colocar os nossos amigos para passear. Quem pode me ajudar? Aí você pega os brinquedos do bebê, vai colocando na caixinha. Você pode até entregar um deles para o seu bebê colocar aqui. Só corre o risco dele não querer colocar aqui, mas não tem problema. E aí você vai e diz: ah, os nossos amigos vão passear. Você sabia? Paulo também tinha muitos amigos legais. Ah, assim como eu e você temos muitos amigos, porque eles são muito importantes para nós. Paulo também tinha muitos amigos lá na igreja em Corinto. Ai, que legal, Paulo! Parabéns para você! Vamos levar nossos amigos para passear e você pode fazer o som aí do seu carro andando e passeando. Desta maneira, bem lúdica e simples, que você mostra para o seu bebê e ele vai entender a história que para ele você está conversando com ele. Combinado? Pronto, vamos dar ré aqui ao nosso carrinho. Agora, para os nossos maiores, nossas crianças maiores, você aproveita e diz assim: ah, como é legal ter amigos, não é? Quantos amigos você tem? Você consegue contar comigo? Vamos contar? 1, 2, 3. Quem tem mais do que 3 amigos? 4, 5. Ah, você tem 5 amigos. Uau, quantos amigos você tem? Pois é. Ah, a palavra de Deus diz lá em 2 Coríntios que Paulo também. Paulo tinha muitos amigos lá da igreja de Corinto, e o apóstolo Paulo gostava muito, escrevia muitas cartinhas para esses amigos. Deixa eu contar um segredo, os amigos de Paulo ajudavam ele, quando Paulo viajava para muitos lugares para falar do amor de Jesus para as pessoas, os amigos de Paulo ajudavam, sabia? Que legal, Paulo, parabéns, viu? Pelos seus amigos, você também é um grande amigo. Ah, sabe de uma coisa? Os amigos são muito importantes para nós. Você tem amigos, não tem? Ah, olha quantos amigos eu tenho aqui. Quem pode me ajudar a colocar os amigos aqui no nosso carrinho para um bom passeio? Quem pode me ajudar? Com certeza, o que você mais terá é ajuda. E aí você vai, coloca junto com as crianças os bonecos, você pode contar, perguntar qual é, né, o bonequinho preferido, quais são, quantos eles têm. Aproveite, converse com o seu pequenino, deixe que ele se expresse, deixe que ele converse um pouco e você sempre repete o objetivo do ensino de hoje. É muito importante ter amigos. Ou os amigos são muito importantes para todos nós porque eles nos ajudam quando nós precisamos. Foi por isso que Paulo teve a ajuda dos seus amigos. Legal, Paulo, parabéns! Vamos passear com os nossos amigos? Vamos lá! Uhul! E assim você dá um belo passeio com as suas crianças e com esse carrinho divertido que elas vão amar de montão, tá certo? Depois você pode dizer: que tal a gente agradecer a Deus pelos amigos que nós temos? Vamos lá! Querido Deus, muito obrigado por meus amigos. Em nome de Jesus eu te agradeço. Beijo, Papai do Céu. Pronto, legal. Aí, ó, pode junto com os seus pequeninos cantar aquela música de 3 palavrinhas que diz: abrace o amigo que está mais perto, abrace o amigo, e você vai, né, compartilhar com as crianças um belo abraço. Aliás, pode ser mesmo eles abraçando o nosso bonequinho do apóstolo Paulo. Combinado assim? Então, gente, aproveite essas ideias. Depois disso, não esqueça, você, professor,
no cantinho lá das atividades da sua sala. Já reserve tudo que na revista do aluno nós estamos aqui trazendo como ideias, tá bom? Para as atividades que você vai desenvolver com os seus pequeninos. E enquanto eles vão colorir, vão pintar, seja com tinta guache, seja com aquarela, depende do que a atividade pede, solicita, você vai repetindo o versículo em todo tempo, ama o amigo, tá certo? Faça isso, porque a palavra de Deus vai entrando no coração de cada criança. Creia, porque esta palavra é fiel e verdadeira, tá bom? Que o Senhor Deus te abençoe, que você curta de montão e você a cada dia não se canse de ensinar a palavra do Senhor para os seus pequeninos, porque isso fará uma grande diferença na vida de cada um deles. Que Deus te abençoe e que o Senhor faça prosperar o trabalho das tuas mãos. Beijo no coração e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, gente! Olá, querido professor da Escola Bíblica Dominical. A paz do Senhor a todos vocês, a toda a família, a todos aqueles que se interessam por esse assunto tão importante que é como fazermos melhor para as nossas crianças na igreja. E os papais também aproveitam, né? Aqui as sugestões, as dicas para em casa também fazer esse trabalho da continuidade, que realmente o papai e a mamãe são os grandes responsáveis que o Senhor colocou em suas mãos essas crianças para que eles possam cuidar, ensinar e principalmente mostrar a palavra de Deus. Bem, hoje a nossa lição é a de número 11. Que legal! E nós vamos ver como ficaram as sugestões, tá bom? Nós vamos já abrir a nossa revista. Eu espero que você, professor, já esteja com a sua revista, com a sua Bíblia, com a revista do aluno, que o professor também deve comprar para que ele possa entender, para que ele possa acompanhar e providenciar as coisas que são necessárias, os materiais que são sugeridos para que no dia da aula todos tenham como realizar o seu trabalho, tá bom? Então nós vamos agora abrir a nossa revista e vamos fazer a leitura da primeira página. Lição de número 11. Amigos das horas difíceis. Encontrando tesouro, 2 Coríntios capítulo 11. Guardando no coração, porém, os meus amigos fizeram com que eu descesse num grande cesto. 2 Coríntios, capítulo 11, verso 33. O objetivo da nossa lição é mostrar que Deus pode enviar seus anjos para nos livrar do perigo, mas pode também usar os amigos para nos ajudar nas horas difíceis. Vamos louvar? Temos duas sugestões: nossa amizade e meu melhor amigo. As orientações importantes, vamos lá? Para conhecermos a estratégia que os amigos de Paulo tiveram para o livrar dos soldados que o perseguiam, sugerimos os seguintes recursos visuais: uma muralha dos tempos de Paulo, feita com caixas de papelão pintada com desenhos de tijolos em todos os lados da caixa. Providencie, com o material de sua preferência, um cesto com cordas nas laterais. O tamanho da muralha, que é uma caixa, tem que ser compatível ao tamanho do cesto, para ser possível fazer os movimentos de subir e descer. Confeccione um boneco de papel representando Paulo para ser colocado dentro do cesto, tá? E antes de nós agora darmos continuidade ao próximo quadro, eu vou mostrar para vocês como ficou simples essa sugestão. Olha aqui, como ficou simples. Uma caixa, tá? Nós
forramos em todos os lados e fizemos o desenho como de tijolos. Super simples, não tem nenhum mistério, você faz direitinho. E aí, como nós colocamos aí na observação, tem que ter cuidado para que a cesta que você vai tomar providência, ela consiga sair daqui de dentro da caixa tranquilamente. E aqui eu estou com a minha cestinha, tá? A Bíblia diz que era um cesto, né? Que cabia Paulo dentro. Então aqui eu já providenciei as cordas, olha. Você coloca, pode ser barbante, isso aqui são umas cordinhas que a gente compra na papelaria. E aí você coloca, prega aqui, dá um jeitinho. E aí você vai fazer o desenho do apóstolo Paulo, né? Você vai fazer um bonequinho. Eu fiz um bonequinho aqui de papel cartão e fiz todo montadinho, tá bom? Mas você faz a critério. Você pode até mandar imprimir, recortar e aí você coloca o seu bonequinho do jeito que você quer. Você pode observar que eu usei as cores que estão na revista para que a criança possa dar continuidade a essa visão do apóstolo Paulo. E aqui está o meu bonequinho. Vamos ver se ele cabe direitinho aqui dentro. Vamos ver? Ó! Uau! Coube direitinho, deitadinho aqui, tá bom? Dentro da cesta, porque a nossa história vai nos mostrar como foi que os seus amigos o livraram, tá bom? Então é uma história super fantástica. Mas antes disso, nós vamos agora para o nosso Guardando no Coração. Chegou a hora do nosso Guardando no Coração e você vai justamente ver como foi que ficou na prática a nossa sugestão, a sugestão da tua revista, professor, tá bom? E aí, como nós vamos trabalhar a muralha da cidade de Damasco, a ideia é justamente que nós façamos tijolinhos, tá? Aí você procura um papel cartão que tem a cor aproximada, né? Ou pode ser colorido também. Você pintou o muro, ele fica da cor que você quer, não é mesmo? Mas aqui eu coloquei nesse tom de tijolo e aí nós vamos colocar tijolinho por tijolinho. E a tua revista, professor, dá essa orientação direitinho, que você vai colocando em fileiras de 3, só que você coloca na ordem contrária para que fique justamente com aquela imagem de tijolos que colocam um para cá, outro para lá. Você vai ver como é que vai ficar aqui bonitinho, tá? São 10 plaquinhas, 10 tijolinhos e aí você vai conversar com as crianças e você vai mostrar tijolinho por tijolinho e vai fazendo a leitura com elas. Vamos lá? Aí você começa a ler com as crianças, porém, todo mundo lendo, né? As crianças lendo com você. Os meus amigos. Você pode até dar uma paradinha aqui e conversar com elas. Quem gosta de amigos? Quem tem amigos? Amigos é muito bom. Então, em todo momento da tua aula, você pode sempre dar essa abertura para as crianças. Porém, os meus amigos fizeram, todo mundo lendo, com que eu descesse, olha, com que eu descesse, vamos ficar bem bonitinho, aí você já coloca aqui na ordem diferente, para poder dar essa ideia de tijolinho, num grande o quê? Num grande cesto. Está assim lá na palavra de Deus, está assim lá na Bíblia, né? E aí, por último, coloca o último tijolinho, que é justamente a referência, e a sugestão é que você coloque aqui em cima, ó, tá bom? Aí, a referência todos vão ler, 2 Coríntios 11:33. Que legal, né? Então a tua criança vai ver que ficou assim como se fosse uma muralha. E aí já desperta ela para aquele momento da história, onde ela vai saber o que é isso, né? Porém, os meus amigos fizeram com que eu descesse num grande cesto. Você vai perguntar, vocês entenderam isso aí? Elas vão dizer,
Não, né? Não entenderam, não sabem o que se trata. Então você vai dizer, na hora da história nós vamos saber quem foram os amigos, quem foi que desceu num grande cesto, como é que foi que aconteceu essa história. É um momento super legal onde você vai despertar a tua criança para a hora da história. Mas agora nós vamos já verificar como ficou a nossa história. Vamos lá? Amigos das horas difíceis é o tema da nossa lição de hoje. E aí você vai perguntar para as crianças, quem tem amigos assim como o apóstolo Paulo tinha? Aí eles vão participar, né? Vão dizer, eu tenho, etc. Aí você continua a sua história conversando com eles. Aí você diz que hoje nós vamos conhecer uma história incrível que aconteceu com Paulo. O nosso tema diz, amigos das horas difíceis. Vocês sabiam que os verdadeiros amigos são aqueles que estão conosco nas horas difíceis? Deixem as crianças pensarem sobre isso. Os verdadeiros amigos são aqueles que estão conosco nas horas de dificuldades. Foi por isso, exatamente isso que aconteceu com Paulo e com os seus amigos, tá? A Bíblia nos conta que certa vez Paulo foi a uma cidade chamada Damasco para anunciar o Evangelho de Jesus. A cidade de Damasco era cercada de muros altos e largos. Chegando lá, Paulo entrou, pelos portões. Tá vendo aqui o portão? Aí você vai chamar a atenção das crianças para esse portão grande da cidade de Damasco. E ele entrou pelos portões da cidade. Mas assim que Paulo chegou em Damasco, a notícia se espalhou. Uau! Está na cidade Paulo chegou, porque ele era um mensageiro do Senhor e todos o conheciam. Porém, algumas pessoas não gostavam dos ensinos que Paulo falava de Jesus, não gostavam. Então, dentre essas pessoas, estava o governador de Damasco. Que ele ficou muito bravo. Ele não gostou quando soube que Paulo estava ali. E sabe o que foi que ele fez? Mandou colocar guardas nos portões, bem aqui nos portões, para que Paulo fosse preso quando ele saísse daquela cidade. E agora, crianças, você vai perguntar delas, né? O que aconteceu? Será que Paulo conseguiu sair daquela cidade? O que vocês acham, Os amigos de Paulo, nesta hora, tiveram uma ideia maravilhosa. Vamos saber qual foi a ideia que os amigos de Paulo tiveram naquela hora? Vamos ver? Sabe o que aconteceu? Olha aqui. Eles pegaram um cesto bem grande, que cabia um homem dentro, né? Que Paulo era um homem grande. Então eles pegaram um cesto. Isso tudo aconteceu lá dentro da cidade. E eles estavam lá e aí eles começaram a observar. E eles viram que naquele muro tinha como eles escalarem. E eles encontraram uma brecha, como uma janela. E dali eles disseram, nós vamos fazer Paulo entrar num cesto e nós vamos tirá-lo de lá. Como que será que isso aconteceu? Aí você desperta seus alunos para esse momento, né? Sabe o que aconteceu? Eles colocaram Paulo lá dentro, isso tudo aconteceu dentro da cidade, dentro dos muros. E aí, quando eles chegaram naquele lugar bem escondidinho, que dava para passar o cesto, eles foram, olha aqui, crianças. Você vai chamar as crianças para esse momento. Super legal. Eles conseguiram levantar o cesto até aquela brecha, até aquela janela do muro. E sabe o que eles fizeram? Eles começaram a descer. Crianças, olha aí, eles desceram com muito cuidado
Ai, desceram até chegar lá no chão. Quando chegou no chão, o que aconteceu? Que coisa legal! Ó, Paulo, que estava ali, saiu daquele cesto e conseguiu fugir daqueles soldados. Eles nem viram, porque não abriu os portões. Como é que Paulo ia sair? Mas como foi legal, né? Como foi bom aqueles amigos terem aquela ideia maravilhosa, né, crianças? Apesar das perseguições, de tudo que Paulo passou e passava sempre, sabe, os momentos difíceis, Paulo, ele era um homem muito temente ao Senhor. Ele confiava no Senhor. E Paulo entendia que nada ia impedir dele continuar falando de Jesus. Tá? Paulo, por isso que ele falou assim: eu me orgulho de sofrer por Jesus, de passar por lutas. Ele dizia que mesmo que ele se achasse fraquinho, tá? Mesmo que ele se achasse fraquinho, ele não era fraco, porque ele tinha alguém muito forte perto dele. Quem é esse alguém? Aproveite para fazer com que as crianças participem. Jesus! Sim, Jesus! Ele está conosco nos momentos de fraqueza e Ele nos faz forte porque Ele nos faz vencer. Que legal, que história fantástica, né? Vocês gostaram, crianças? Elas vão dizer sim, né? Que bacana. Pois com essa história nós aprendemos uma coisa muito importante. Quando nós estivermos em dificuldades, tá? Em qualquer dificuldade, nós podemos contar com Jesus, porque Jesus vai nos surpreender com aquilo que Ele vai fazer por nós, tá bom? Ele poderá enviar os seus anjos. Jesus pode enviar anjos que são invisíveis, né? Nós não podemos ver os anjos, mas os anjos com certeza estão aqui nos protegendo. Mas Jesus também pode mandar amigos. Deus poderá usar pessoas maravilhosas para ajudar você nas horas difíceis, tá bom? Por isso que quando nós vemos pessoas precisando de uma ajuda, nós somos aquele anjinho que Jesus colocou ali perto daquela pessoa, tá bom? Então você incentive as crianças a serem bondosas, a ajudarem seus amigos, porque isso realmente são atitudes de crianças que têm Jesus no coração, tá bom? E aí, com certeza, as suas crianças vão amar essa história e jamais elas vão se esquecer que um dia amigos de Paulo os livraram dos soldados, né? Usando a estratégia do cestinho. Aí você pode de novo. Vamos então ver como é que foi que aconteceu? Você pode até fazer de novo com as crianças, tá? Enquanto elas ficam se divertindo, porque tudo para criança, esses visuais são maravilhosos. Aí você vai mostrar, ó. Ei, olha aqui! Paulo foi descendo. Uau! E chegou do outro lado do muro. Que legal! Que Deus abençoe a sua história, que vai ser uma bênção, tá bom? Agora vamos verificar como ficou o nosso quadro Atividades Extras. Bem, a nossa atividade extra é também falando dos cestos do apóstolo Paulo. Então nós vamos fazer uma corrida de cesto, tá? Você vai fazer 2 filas indianas, tá? Meninos e meninas, ou misturada, mista. E aí, se não ficar igual, o mesmo número em cada fila, você poderá deixar aquela criança aí na segunda rodada, ela entra, entende? Então, todos têm que participar. E aí, a sugestão é que você consiga 2 cestinhos, tá? Eu aproveitei aquele da história, tá aqui o cestinho. E eu aproveitei aquele mesmo bonequinho que eu criei para a história, fiz um outro para esse momento da brincadeira, tá? Então é muito legal essa brincadeira. Você vai colocar os bonequinhos deitados, vai fazer as 2 filas e aí vai colocar música, tá? Para que você possa ir passando de criança para criança, tá bom? Então você dá a largada, você conta 1,
2, 3 e já! Aí as crianças vão passando, ó, uma a uma, e para ver quem é a fila que primeiro recebe, fica com o nosso bonequinho na cesta, com o nosso amigo apóstolo Paulo. Aí então aquela turma que primeiro receber, fica a última criança com o bonequinho, justamente é a turma que ganhou. E aí você repete essa brincadeira algumas vezes para que todos tenham a oportunidade de também serem vencedores. E no final de tudo você vai preparar bombons para que todos possam ganhar e todos ficarem muito felizes, tá bom? Aí eu vou até dizer aqui para você como foi que nós fizemos esse bonequinho. Olha, fizemos a mão livre, um bonequinho, tá? E você pode ver que é um papel só, ele é feito com o papel cartão. Eu usei o papel cartão que predomina, que é o azul. E aí em cima eu fiz a montagem, coloquei rostinhos, né? Fui colocando pecinha por pecinha, tudo feito com retalhos de papel. Ficou bem gracioso, né? Aí fiz 2 bonequinhos para a nossa brincadeira. Um que serviu para a história e esse agora, tá bom? Gostou da nossa história? Gostou da nossa brincadeira? Então as crianças vão se divertir de montão. Tá bom, professor? Por aqui estamos terminando a nossa videoaula de hoje, mas nós aguardamos você na próxima videoaula e que Deus possa te abençoar poderosamente, tá bom? Fica com Deus e até lá. Tchau! Que bom! Mais uma vez estamos aqui com a nossa videoaula, apresentando a nossa revista de juniores, que esse trimestre traz como tema 2 Coríntios, Paulo, o servo do Senhor. E vamos à lição de número 11, Advertências de Paulo. O nosso texto bíblico se encontra em 2 Coríntios, no capítulo 11. Guardando no coração, o que receio e quero evitar é que, como Eva foi enganada pela astúcia da serpente, assim a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sincera e pura devoção que vocês têm por Cristo. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. O nosso objetivo é ensinar que devemos estar atentos aos sinais que demonstram as ações do diabo para tentar nos enganar com mentiras e nos afastar da presença de Deus. Vamos louvar traz a música Inimigo do Mal, do Crianças Diante do Trono. Orientações importantes. Professor, para esta lição, providencie um cartaz circular dividido em 2 partes. Um escuro e um claro, que pode ser preto e branco ou marrom e amarelo, para demonstrar a metáfora usada pela Bíblia sobre o bem e o mal. Faça um cartaz com as qualidades de Deus em amarelo e as características do diabo em marrom. Peça aos alunos que usem a revista do aluno, neste momento, para escreverem as qualidades descritas de Deus e as características do diabo no exercício. E agora vamos ao Você Sabia, que é a introdução da nossa lição, que diz assim: a Bíblia usa luz e trevas para falar sobre o bem e o mal. A luz nos mostra a verdade espiritual, que nos apresenta o amor e a verdade de Deus. Jesus veio ao mundo como luz, para que todo aquele que nele crê não viva na escuridão. João 12, 46. Deus criou a luz. Gênesis 1, 3. Habita na luz. 1 Timóteo 6, 16. Ilumina os corações humanos com a verdade. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 6. Paulo nos alertou que o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14. Porque ele sabe que amamos a luz e se aproveita disso para nos enganar com mentiras, se passando por uma pessoa boa, honesta e amorosa. Tudo é um engano, pois estas qualidades pertencem ao Senhor. O diabo é uma criatura maligna que ama o pecado e é o pai da mentira, mas não quer que o vejamos assim. Seu objetivo é nos afastar da presença de Deus, para que não possamos ir para o céu.
Muito bem, então para o Você Sabia, você vai preparar um gráfico, né, em formato de um círculo. Esse círculo simboliza a nossa morada, que é a Terra, né? A nossa morada terrestre. Então simboliza o globo terrestre. E aqui nós temos uma parte que é marrom e a outra parte que é amarelo, mas pode ser branco e preto, né? Duas cores antagônicas. Aqui nós vamos falar das características do diabo, né? Quais são as características? Criatura maligna, que ama o pecado, pai da mentira, quer nos afastar de Deus. E aqui as qualidades de Deus. Deus criou a luz, habita na luz, ilumina os corações humanos com a verdade. Então esse gráfico é o que nós vamos falar no Você Sabia, na introdução da nossa lição. E falar quais são as qualidades de Deus e as características do diabo. O diabo ele veio para matar, roubar e destruir. É esse o propósito da vida dele, né? Mas o Senhor, ele mandou o seu Filho único para trazer a luz, né? Que vai dissipar todas as trevas daqueles que creem, aqueles que acreditam em Jesus como Senhor e suficiente Salvador. Então esses recebem a vida eterna e eles estão na luz. Então a luz e as trevas, né? O diabo e Deus. Então esse é o gráfico que nós vamos apresentar na introdução da nossa história. E aí nós vemos o gráfico, né? Diabo, Deus e o gráfico amarelo e marrom, né? Para simbolizar o antagonismo entre Deus e o diabo. Vamos aos tópicos da nossa lição de número 11. Primeiro tópico, Paulo alerta sobre os falsos apóstolos. Segundo, gratidão na provação. Terceiro, a fuga de Paulo de Damasco. E por último, a nossa aplicação. E aqui nós temos, no nosso primeiro tópico, Paulo alerta sobre os falsos apóstolos, os seguintes pontos. Paulo usa o exemplo de Satanás, que finge ser um anjo de luz para enganar os filhos de Deus. Segundo ponto, Paulo queria evitar que o povo de Corinto fosse enganado como Eva foi enganada pela serpente. Terceiro ponto, existem pessoas que se dizem profetas de Deus e são adorados por pessoas, mas só Jesus deve ser adorado. Muito bem, então vamos conversar sobre os alertas de Paulo, né? Paulo fez alertas para a igreja de Corinto. Então, o que Paulo estava avisando? Ele estava falando sobre os falsos apóstolos, os falsos mestres, que chegavam na casa das pessoas e ali colocavam ideias que não tem nada a ver com o Senhor, né? Colocava coisas erradas no coração das pessoas e isso levava as pessoas à destruição e ao pecado. Então, Paulo queria que os coríntios não ficassem sem perceber o que estava acontecendo. Os apóstolos, os falsos apóstolos, estavam ali para tirar de Paulo a sua autoridade e enganar aquelas pessoas. Então, Paulo ele fez um alerta, né? Um alerta muito grave, que falsas pessoas de Deus estavam indo de casa em casa para levar uma mensagem errada. Não uma mensagem de Deus, mas uma mensagem que levaria as pessoas para a destruição. Então, Paulo também, ele fala, né, sobre o diabo se disfarçando de um anjo de luz, olha só. Então nós temos aqui essa figura 11.1 que demonstra, né, uma pessoa eloquente, uma pessoa que sabe falar, mas por trás está o diabo, né, falando no coração daquela pessoa. E aí, o que ele estava pretendendo? Que as pessoas ficassem em alerta, né, que percebessem o que estava acontecendo. E aí, só quem pode revelar é o Espírito Santo de Deus, mais ninguém, né? Então, existe, né, hoje em dia ainda, esse tipo de pessoas que são usadas pelo diabo para enganar cada uma das pessoas, né? Até os próprios crentes também, os cristãos. Então, aqui nós temos esse aqui, né, o pregador, aquele que sabe pregar, mas que não está pregando a palavra de Deus, e ele é adorado. Então, Paulo estava nos alertando, hoje mesmo na atualidade, Paulo estava querendo nos alertar que nós não devemos adorar os homens, mas somente Jesus. Só Jesus é digno da nossa adoração.
homem nenhum tem a verdade absoluta, a não ser Jesus Cristo e a sua palavra. Então é um alerta muito grave que Paulo estava fazendo ao povo de Corinto, mas ele também queria falar com todos nós. Então vamos ficar em alerta para não sermos enganados. E também a preocupação de Paulo estava nessa questão de ser enganado, dos irmãos de Corinto serem enganados. Ele fala sobre a questão de Eva. A sua preocupação é que as pessoas não fossem como Eva, que foi enganado, olha só, por quem? Pela serpente. Então você pode providenciar uma figura que tenha Eva, pelo menos Eva, né? Aqui nós temos Adão ao fundo, mas a serpente simboliza o quê? O pecado, porque foi através da serpente que a mulher ouviu e assim a desobediência passou para toda a humanidade, né? E por isso nós fomos separados de Deus e precisamos que Jesus nos resgate. Então, esses homens que estavam indo de casa em casa estavam enganando igual a serpente. Tópico 2, gratidão na provação. Vamos aos pontos? Paulo desabafa sobre o que passou por ser um homem de Deus. Paulo sofreu muito, mas sabia que Deus tinha um plano para ele. Paulo foi grato a Deus pelas provações, porque o que passou foi para a salvação de almas. Muito bem, aqui nesse tópico 2, nós vamos conversar com os nossos alunos acerca da gratidão de Paulo nas suas provações. E nós sabemos que não foram poucas, mas foram muitas provações. E aqui nós temos a figura 11.3, que está mostrando quando Paulo estava preso, né? Ele estava preso. Então, Paulo não simplesmente foi preso, mas ele apanhou, ele sofreu naufrágio, sofreu injúrias. Então, Paulo ele sofreu muito por ser um grande homem de Deus. Mas ele sabia, né, que Deus tinha um propósito na vida dele. Ele não passou por tudo isso por acaso, né? Mas porque ele estava ali representando Deus, falando da sua palavra para aquelas pessoas e as pessoas não gostavam, né? Então, o que acontecia? Paulo sofria porque ele falava a verdade. Então, Paulo, ele coloca, né, para nós que o sofrimento, aquilo que nós passamos por amor a Jesus, a gente tem que ser grato. Nosso coração deve ser muito grato a Deus, porque Deus ele tem um propósito nisso. Deus tem um grande propósito na minha vida, na sua vida, de levar a palavra de Deus para muitas pessoas, mesmo que a gente sofra com isso, né? Então, vamos ser gratos ao Senhor, agradecer, Senhor, muito obrigado, né, por tudo que nós passamos, né, pelas provações, principalmente pelas provações. Mas Deus está conosco, não esqueça disso. Deus está com você, Deus está comigo, assim como Ele esteve com Paulo, ajudando a cada uma dessas provações, né? E Paulo foi vencedor. Muito bem, vamos ao tópico 3, a fuga de Paulo de Damasco. Primeiro ponto, Paulo estava aflito por causa dos cristãos mais fracos, que não conseguiam superar seus pecados. Segundo ponto, Paulo quis mostrar que estava sujeito a todas as situações como nós. Paulo foi colocado em um cesto e com uma corda o desceram pela janela do muro da cidade para fugir do rei. Muito bem, Paulo ele estava aflito, né, com as pessoas ali, os irmãos de Corinto, porque haviam muitos irmãos que eram fracos, né? Eles viviam pedindo perdão, mas voltando a praticar o pecado. Então isso afligia Paulo. Ele dizia: meu Deus, como é que pode? Esse povo vive no pecado e não quer largar o pecado. Então isso era algo que deixava o coração de Paulo muito triste e ansioso, né? Porque isso acontecia por mais que ele enviasse cartas e pregasse para aquelas pessoas. Então Paulo também quis mostrar que ele estava sujeito igual a qualquer um, né? Mas Paulo resistia, porque o segredo é resistir ao diabo e ele fugirá de nós, né? Então resistir, esse é o segredo. Então Paulo estava certa vez pregando e ali o que aconteceu? O rei Aretas, ele descobriu que ele estava ali e mandou que os soldados fossem prendê-lo. Então Paulo, né,
ficou muito aflito e os irmãos vieram ajudá-lo. E aqui nós temos a figura 11.4 que mostra Paulo no cesto, né? Foi usado um cesto para que ele descesse a muralha, né? Cobriram com um lençol e assim ele desceu e os soldados não o encontraram. Então, para ilustrar bem melhor essa questão, o que que nós temos aqui? Nós temos uma muralha, nós temos o bonequinho Paulo e nós temos aqui, ó, vamos fazer de conta que é uma cesta, mas é um balde, né? Porque deveria ser uma cestinha ou um cesto bem forte para descer uma pessoa, né, pelas muralhas. Então, o que que nós vamos fazer? Nós vamos colocar Paulo, olha só, aqui para mostrar para os nossos alunos como foi feito. Então, eles colocaram cordas, amarraram nesse cesto e olha só, desceram Paulo, mas Paulo estava coberto por um lençol, né? E desceram. E ali, Paulo pôde sair do cesto e foi embora daquela cidade, né? Cidade de Damasco. E assim, os soldados não conseguiram pegar Paulo, porque a astúcia, né, que Deus colocou nele também, fez com que ele se livrasse ali daquela possível prisão. Porque eles queriam, né? O que é que todos eles queriam? Os soldados queriam pegar Paulo e levar para a prisão e ali matá-lo, né? Mas Deus não permitiu. Deus estava com Paulo e Paulo pôde ser livre, né? Dessa possível prisão e ele não foi preso. Então, que bom, né? Que o Senhor estava com Paulo em todos os momentos. Vamos à aplicação da nossa lição? Crianças, Paulo se dedicou à obra do Senhor, passou muitas dificuldades e provações, mas ele tinha fé e a graça de Deus sempre foi à sua frente. Paulo faz um alerta a todos nós. Devemos estar atentos aos sinais que demonstram as ações do diabo. Seu intuito é tentar nos enganar com mentiras e nos afastar da presença de Deus. Por isso, você precisa ler a Bíblia para conhecer esses sinais, para jamais ser enganado pelo diabo, que usa dos falsos apóstolos para iludir a muitas pessoas. Recursos didáticos da história, nós temos a figura 11.1 Satanás enganando, 11.2 Jesus, 11.3 Paulo preso e 11.4 Paulo do cesto. Outros materiais, os cartazes que iremos precisar para a nossa lição, a placa alerta e aí nós temos o sorriso e o triste, né? Também que nós vamos falar para os nossos alunos. E agora vamos confeccionar o visual do nosso versículo, que dessa vez será em retângulos que nós iremos unir com um barbante. E diz assim o nosso versículo: o que receio e quero evitar é que, como Eva foi enganada pela astúcia da serpente, assim a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sincera e pura devoção que vocês têm por Cristo. 2 Coríntios 11, versículo 3. Muito bem, então você para o versículo vai precisar de uma cesta que você pode enfeitar bem bonita, né? Com lacinho, com algumas coisinhas, uns frufruzinhos, né? Você pode fazer. E aí você vai emendar as placas do seu versículo com o barbante. Aqui eu fiz com lã, né? E você vai tirar de dentro cuidadosamente e mostrar para os seus alunos, tá bom? E assim você vai fazer, né, para mostrar, mas primeiro você vai ler na Bíblia, depois você vai explicar as palavras difíceis, vai ler no visual e explicar o que é o significado do nosso versículo de hoje, tá bom? Aí você vai fazer a dinâmica que está aqui na nossa revista do professor e em seguida você pede aos seus alunos para escrever, né, aqui nas plaquinhas que está na nossa revista do aluno, tá bom? E eu espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula e até a próxima!